Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Vamos ler então a palavra de Deus em Provérbios. Estamos chegando ao final, da nossa jornada aí, caminhando pelo livro de Provérbios. E hoje eu quero ler com vocês Provérbios 30, tá? Provérbios 30, capítulo 29 ao 31. Vamos ler então a palavra de Deus no livro de Provérbios, que diz assim: há três coisas que têm passo elegante, quando que se movem com imponência: o leão, o mais forte entre os animais, que não torna atrás por ninguém, o galo emproado, e o bode, e o rei à frente do seu exército. Veja, meu querido irmão, Salmo 116, versículo 9, diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Veja o que Deus quer falar sobre o andar, sobre o nosso andar com Deus, andar, da que maneira você está andando, né? Vamos ver sobre isso. O texto aqui de Provérbios, ele traz para nós, ele faz parte da porção bíblica conhecida como literatura sapiencial. Nesse tipo de texto, o escritor apresenta verdades gerais fundamentadas na experiência, na observação. A ideia do autor aqui é trazer reflexões e instruções para que o leitor aprenda a viver de forma sábia e correta. Para isso, buscar evidenciar verdades ocultas na criação. E o texto que nós lemos aqui, ele recorre a um título literário chamado de Provérbios Numérico. Neste formato, o mestre ele fazia a introdução apresentando o tema enumerado, alguns exemplos. Em seguida, ele desafia seus alunos a acrescentarem a última ilustração, porque isso, a ênfase dessa espécie de provérbios real, sempre sobre a parte final, no caso da leitura que nós lemos. A vida do rei, para tanto, o escritor destaca três animais que andam de forma garbosa ou pomposa, né? Como se fossem nobres. O leão, como vocês todos sabem, conhecido como o rei dos animais, caminha de um jeito que ninguém tem coragem de desafiar, né? Então, o seu passo é altivo, totalmente confiante em si mesmo. A mesma postura orgulhosa é vista também nos arrogantes, o galo, né? No qual é mal-humorado o bode. Vocês já viram como é que o galo caminha, né? E canta, né? Estufa o peito. O bode mal-humorado, né? Ele estufa o peito e vai andando. Assim, as descrições apontam para o rei, que tenta comunicar essa mesma força de autoconfiança. Seu andar impressiona. Mas o que isso significa, meu querido irmão? Andar é uma metáfora para a conduta do ser humano, a sua atitude para com Deus. Por isso, a nossa postura não deve ser demonstrar arrogância. Então, nós, com Deus, não podemos ser arrogantes. O que o Senhor está dizendo aqui? Você vê como é que o galo se comporta, como é que ele anda, o leão, o bode. Então, o Senhor está dizendo, não é desse jeito que eu quero que vocês andem. Eu quero que vocês sejam humildes, tá? Porque tem muita gente arrogante nesse mundo, né? Muita gente cheia de si, segura de si, acha que elas podem andar, falar, realizar as coisas sem a ajuda de Deus. E, na verdade, ninguém faz nada se Deus não estiver na frente das nossas, de tudo aquilo que a gente está fazendo. Arrogância e orgulho. E a nossa força, ela vem do Senhor, não de características pessoais. O cristão não deve viver de forma autossuficiente e longe de Deus. Mas, à luz do Novo Testamento, entende que ele precisa se comportar orientado pelo Espírito Santo.
tá? Todos aqueles que são arrogantes, cheios de si, a Bíblia fala assim, em Provérbios mesmo, que nós já lemos, que quando ele age com arrogância, ele está já caindo, ele já está indo de ladeira abaixo, porque uma hora ou outra ele vai ser destruído, ele vai cair no abismo, tá? E não por seus próprios desejos, né? Sua conduta exemplar se manifesta no fato de andar contrariamente ao que o Senhor espera dele. O exemplo a ser seguido ao andar do cristão sempre deve ser Cristo. E vale a pena refletir sobre isso, como tem sido seu andar, o que ele demonstra. Como você se comportaria se pudesse ver Deus observando a sua conduta? Querido irmão, aqui vai uma pergunta para você, tá? Como você se comportaria se você encontrasse Deus? Será que você continuaria com esse andar imponente de um galo, de um leão ou de um bode, né? Imponente, o rei da cocada, a última bolacha do pacote, é você que manda no pedaço, é você que faz isso, aquilo? Será que você se comportaria desse jeito? Veja, meus queridos irmãos, que em toda a terra o Senhor diz que está olhando, observando em toda a terra homens, mulheres, cujo coração é totalmente dele, um coração humilde, um coração contrito, um coração arrependido. Deus está procurando, os olhos do Senhor estão postos em toda a terra para procurar homens, mulheres, jovens e crianças cujo coração é totalmente dele, porque é muito difícil hoje você ver um coração contrito, um coração humilde, um coração voltado para Deus. Ultimamente as pessoas estão muito seguras delas, elas estão muito orgulhosas, elas não arrependem, elas pecam, elas fazem, elas se cobrem ali como Adão se cobriu com a figueira, e ele e a Eva se cobriu com a figueira, quando o Senhor apareceu naquele jardim, que todas as manhãs e à tarde Deus ia falar com eles, conversar com eles, passear com eles naquele jardim. Então, muitas vezes, você quer se cobrir com essas folhas de figueira, se cobrir com as desculpas, com as coisas que você acha que é certo. Mas com Deus ninguém pode se cobrir, Ele vê a gente por dentro, irmão. Ele conhece bem o seu coração, as suas atitudes, Ele conhece bem a sua maneira de agir, de pensar. Então, o que é certo fazer? O certo é você se humilhar. O certo é você se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dizer: Senhor, eis-me aqui, perdoa as minhas falhas, perdoa, Senhor, os meus pecados, não quero agir como galo, né, cheio de si, imponente, não quero agir como leão, né, não quero agir como bode. E tem um outro também, tem um pavão, que aqui não fala do pavão, mas é também. O pavão, ele abre aquelas asas, né, que ficam muito lindas e maravilhosas, ele é orgulhoso aí das suas cores, né, porque o pavão, ele tem cores lindas, né? Tem azuis, tem verde, tem de todas as cores, aquelas cores muito lindas. Então, ele é muito cheio de si, orgulhoso das suas cores. Então, meu querido irmão, nós não podemos se comportar com nenhum desses aí. Nós temos que ter irado o nosso coração o orgulho, tirado do nosso coração a prepotência, não é? A falta de perdão, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós somos pó, que nós somos cinza, que nós precisamos de Deus para viver, precisamos de Deus para trabalhar, precisamos de Deus para colocar o melhor emprego, o melhor salário, precisamos de Deus para administrar o nosso salário, precisamos de Deus para conversar com as pessoas, não é? Para dirigir uma empresa, nós precisamos de Deus para caminhar, precisamos de Deus para tudo, nós não podemos fazer nada sozinho. Nós necessitamos e precisamos da graça de Deus, porque sem ela o homem está ferrado, vamos dizer assim, o homem está destruído, ele não pode ir em nenhum lugar se Deus não estiver na sua frente. Então, querido, por mais sábio que você seja,
Quem sabe você é um juiz, você é um advogado, você é uma pessoa bem-sucedida na vida. Você pode dizer assim, eu não preciso de Deus, tá tudo bem, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo uma assistência social aqui, eu ajudo ali, tá tudo bem para mim, tá tudo certo, mas não está. Você precisa reconhecer Deus na sua vida, porque se você fechar os olhos, para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Se no momento você fechar os olhos aqui na terra? Você sabe muito bem o Deus que é o Senhor? Tem muita gente que olha assim e ela se acha um próprio Deus, não é? O homem se faz o próprio Deus. Então, muitas vezes nós estamos muito enganados em relação às coisas, em relação àquilo que nos rodeia, em relação às coisas de Deus. Talvez você é totalmente ignorante às coisas de Deus. Ignorante, que eu quero dizer, quando a pessoa não tem nenhum conhecimento. Às vezes ele tem conhecimento da tecnologia, ele tem conhecimento de tudo, de todas as coisas aqui na Terra, mas não tem nenhum conhecimento de Deus. Aí você acha que você é o Deus, você acha que você é o último bolacha da pacote, que você não precisa de Deus, que você é Ele próprio. Você está muito enganado. Você precisa lançar tudo isso fora, como um dia o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem conhecedor espetacular. Ele conhecia a Bíblia como nenhum homem, o apóstolo Paulo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era o seu professor. E ele ali estudou desde a infância, ele sabia de todas as leis. Era um homem seguro de si mesmo, um homem orgulhoso. Ele saía para matar os cristãos, né? Perseguir os servos de Deus, colocar nas arenas para os leões devorar, arrastava, né, os cristãos, colocava, amarrava. Veja o que ele fazia, o apóstolo Paulo. Antes dele ser o apóstolo Paulo, antes ele era o Saulo de Tarso. Amarrava os pés dos cristãos numa corda e colocava e amarrava no cavalo e deixava o cavalo correr. E ali aquelas pessoas eram arrastadas e morriam arrastadas pelo cavalo. Ele era bem mau, bem mau. Mas um dia, ele indo para Damasco, no meio do caminho, quando ele ia perseguir os cristãos e matá-los, Deus, o Senhor Jesus, apareceu ali no meio do caminho, o qual ele estava em seu cavalo e a luz brilhou. E ali ele caiu do cavalo e Jesus perguntou para ele assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, quando abriu os olhos, já não enxergava mais, porque estava cego. Ele disse, quem és tu que fala comigo? Diga, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. A cada crente, a cada servo de Deus, a cada pessoa, meus filhos que você joga nas arenas, que você mata, você está fazendo comigo. Então, naquele momento, Saulo de Tarso se quebrou no meio, né? Ele se arrependeu, ele foi quebrantado totalmente. Ele achava que ele era o Deus, que ele era a religião, que ele que mandava na coisa. Naquele momento, ele descobriu que ele não era ninguém. Ficou cego, todos os soldados que estavam em sua volta ficaram todos atordoados, né? Porque aquela luz foi muito intensa, a voz foi muito intensa, os soldados que estavam em volta não entenderam nada, mas Saulo entendeu. Então ele foi para uma casa e lá Deus enviou um servo dele, o Ananias, e disse, vá à rua direita e lá você vai encontrar o Saulo. O Ananias ficou com medo, não, Senhor, Deus me livre, aquele homem é um homem destruidor. Mas o Senhor disse assim, não. O Senhor disse, vá lá porque ele é para mim um vaso de graça. Então, a partir daquele momento, Saulo mudou. Ele não era mais o Saulo, ele era o Paulo agora. O Paulo transformado, o Paulo mudado. Tá? E aí ele diz nas suas cartas, eu me despi, eu joguei fora toda a minha sabedoria, toda a minha inteligência para aprender com homens que não sabiam ler nem escrever. Tá? Então a humildade, ela entrou. Quando a pessoa se converte, irmãos, entrega a vida para Jesus, a humildade de Deus, tudo que é bom de Deus entra nele. Então ele era cheio de si, ele era o Todo-Poderoso, ele era antes, né?
Mas quando Deus tocou, quando Deus derrubou, ele caiu do cavalo e ele entendeu o propósito de Deus, foi quebrado. Ele diz, tudo que eu aprendi hoje é como escória, tá? Eu me vejo como escória tudo que eu aprendi, porque hoje eu quero aprender verdadeiramente aquilo que eu desprezei a minha vida inteira. Então aprendeu com homens que não tinha conhecimento, né? Que era homens que não sabia ler, não sabia escrever, tá? E ele naquele momento entendeu e disse, tudo que eu aprendi, é escória. Eu lanço fora para aprender verdadeiramente o evangelho verdadeiro, o evangelho vivo, o evangelho que mudou a minha vida. E se tornou no grande apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento. E traz para nós experiências grandiosas e poderosas. A morte dele foi triste, foi uma morte, foi por decapitação, mas ele foi para a morte com alegria, ele não foi com tristeza, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Veja a mudança de um homem, de uma pessoa que realmente aceita Jesus. Tudo que é ruim, tudo que não presta na vida dele, ele lança fora para adquirir a sabedoria, para adquirir a alegria, para adquirir a verdadeira paz, né? Antes dele ir morar nos céus, ele foi lá nos céus. E a Bíblia diz que ele viu coisas inefáveis, coisas grandiosas e maravilhosas, que Deus disse para ele, isso aqui você não pode falar na terra. Ele ficou maravilhado de ver a grandiosidade, as coisas maravilhosas que tem no reino celestial. Então, meu querido, minha querida irmã, não vale a pena continuar imponente, com o peito estufado, achando que você é a última bolacha do pacote, seja você quem for que esteja ouvindo. Quebrante o coração nessa manhã, entregue sua vida para Jesus, seja um novo homem ou nova mulher, lance tudo fora e aprenda com Jesus, aprenda a humildade, aprenda o amor, aprenda a ser diferente, porque é assim que você vai morar no reino do céu. Não adianta você conhecer tudo nessa terra, mas não tem conhecimento nenhum do céu, não tem nenhuma experiência com o Senhor, aquele que te formou, aquele que te fez, que te mandou a essa terra para cumprir o ministério, para cumprir a missão. Você foi mandado aqui para cumprir a missão e você está cumprindo, você não está cumprindo a missão. Então cumpra a missão que Deus te entregou. Por isso que nós vemos hoje muitas pessoas com depressão, muitas pessoas angustiadas, porque elas não estão cumprindo a missão que Deus as entregou para cumprir. Então procure cumprir a missão de Deus na sua vida, que você não vai ter tempo de ficar com depressão. Você não vai ter tempo de ficar preocupado com isso ou aquilo. A sua preocupação é voltar para lá, é voltar para o céu, voltar para a sua casa. E fazer feliz e ajudar aqueles que estão na nossa direita, na nossa esquerda, ajudá-los a entrar também no reino celestial. Esta é a maior alegria que poderá encher o coração de um homem e de uma mulher de Deus. É a paz que o mundo não tem. É a paz que o mundo não pode receber. Mas é a paz que é nos dada de graça, para que a gente possa beneficiar dessa paz e também distribuí-la para todas as pessoas que nos cercam. Né, meu querido, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nesta manhã venha nos encher. Amanhã, amanhã é dia 31, né? Hoje é dia 30, amanhã é 31, e iremos passar para o dia 1º, começando o novo ano, 2025. E que esse ano que vem seja um ano diferente para você. Não seja um ano igual ao 2024. Projete a sua vida com Jesus. Não diga que vai mudar e você continua na mesma, não. Seja verdadeiro. Que a palavra do Senhor seja verdade na sua vida. Que você se cinja, meu querido irmão, com o cinto da verdade. Que você seja verdadeiro em tudo. Mesmo que isso te custe, muitas vezes, alguém ficar com raiva de você, mas seja verdadeiro em tudo que você vai fazer. Então, você já começa o ano falando a verdade. Começa o ano meditando na palavra, tá? Comece o ano sendo humilde, proclamando o evangelho
para o seu vizinho da direita, da esquerda, que estão na frente e atrás, tá bom? Esteja conosco amanhã, às 10 da noite, estaremos amanhã passando para o ano 2025, debaixo da presença de Deus, de joelho, colocando tudo na presença de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, e nós te louvamos, que o nome do nosso Deus seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Pai, nós somos apenas poeira, nós somos apenas pó e cinza diante de ti. E te peço, Jesus, que manifeste em nós a tua graça, fala conosco, opera em nós, Senhor. Quebranta os nossos corações, abre as nossas mentes, abre o nosso coração para ouvir a tua voz. Senhor, tira o tampão que está nos ouvidos, que muitas vezes impede de ouvir a tua voz. Repreende, Senhor, as fortalezas do inimigo. Repreende Satanás. Repreende o diabo que tem se levantado para tomar aquilo que é nosso. Mas em nome de Jesus, Senhor, estende a tua mão para abençoar o teu povo e a tua igreja. Abre portas, abençoe aqueles que estão em casa, nos hospitais, nos presídios. Senhor, os nossos parceiros e parceiras do Projeto Mil Almas, aonde eles estiverem agora, toque neles, toque na tua alma, toque no seu coração, levante, fortaleça a tua fé. Pai, para que não desanime, mas que sejam preparados para a tua volta, porque breve o Senhor virá buscar a sua igreja. E nós temos que estar preparados, aleluia, Senhor, para encontrar com o Senhor. Prepara o coração da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos. Nos prepara, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, aqueles que vão compartilhar. Abençoa eles duplamente, em nome de Jesus, que vai ajudar a levar essa mensagem, Senhor, às pessoas que estão longe ou perto. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe, meu querido irmão, você que está pela internet. Deus abençoe. Amanhã estaremos aí em Patos, em Minas, na rua Antônio Cândido Borges, 16, na Vila Garcia, tá bom? A partir das 10 da noite amanhã, tá bom? A partir das 10 da noite, você que tem o seu pedido, você que fez o seu projeto de vida, leve, né? Deixa eu ver se eu tenho o meu aqui, né? O seu projeto de vida, já leve preenchido, tá? Já leva o seu projeto preenchido, porque nós vamos colocar aí o nosso pedido na presença de Deus, pedir o Senhor para abençoar a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos da direita e da esquerda, abençoar o nosso país, a nossa nação, porque nós vamos derramar a nossa vida na presença de Deus. Então, às 10 da noite amanhã, em Patos de Minas, esteja conosco. Meu irmão, não deixe nada impedido de você estar neste dia, tá? Não vai em festa, não vai em lugar para lá e para cá, não, irmão. Esse dia é importante. E eu vou dizer para você que Deus, ele repara isso, sabia? Quando a gente deixa tempo para estar na casa dele, para orar, para buscar, Deus registra tudo no livro da vida. E você deixou de orar, de buscar, de ir num momento importante, irmão, tá lá escrito também. Então não despreze esse tempo. Tem muita gente que usa para passear, para ir no sítio, na chácara. Irmão, não despreze esse momento. Esse momento é um momento especial que você não deve trocar e não deve vender. Você tem que estar na casa do Senhor para buscar a Deus, para buscar salvação para o seu filho, para seus amigos, para sua família. De você estar orando na presença de Deus. Então amanhã nós esperamos por você às 10 horas da noite na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia, em Patos de Minas, tá bom? Que Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, também estaremos aqui, né, dando uma palavrinha com vocês, tá bom? Trazendo a mensagem de Deus para o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que você seja muito abençoado e abençoada em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo.